Olá a todos, aqui novamente o professor Hércules com vocês. Trouxe hoje um novo assunto para a gente discutir. E o assunto de hoje, eu queria te mostrar a diferença aí entre a média aritmética, a média geométrica e a média harmônica. A média aritmética, eu acredito que você já tenha ouvido falar, né? Ela aparece inclusive na progressão aritmética, né? A progressão aritmética tem esse nome por causa da média aritmética. A média geométrica também aparece na progressão geométrica. E talvez uma média que não seja muito falada é a média harmônica, que também tem uma progressão harmônica. Para aqueles que nunca ouviram falar de uma progressão harmônica, a progressão harmônica é aquela que você pega uma PA e inverte todos os elementos. E aí você tem aquilo que a gente chama de progressão harmônica. Então, hoje eu vou trabalhar com essas três médias, e aí eu vou te mostrar uma coisa interessante, qual delas é maior, qual delas é menor, o que vai rolar, ok? Então, eu vou compartilhar um material com vocês, como de costume, então acompanhe aí comigo. Lembrando, tá vendo que está escrito ali em cima? A matemática pode ser fácil. Eu tenho um perfil no Instagram, e lá embaixo a matemática pode ser fácil, é o nosso canal no YouTube. Então, dá uma curtida, se quiser se inscrever, fique à vontade, e a gente vai soltando esse material aí para você. Então, vamos lá? Acompanhe comigo. Suponha que você tem um segmento, o comprimento desse segmento seja x. Um outro segmento, comprimento y. E suponha que eu faça uma circunferência, deixando x mais y, a soma dos dois segmentos, como diâmetro dessa circunferência. Se o diâmetro é x mais y, é razoável você pensar o quê? E o raio dessa circunferência é a metade do diâmetro, então o raio da circunferência vai ser a metade da soma de x com y. A metade da soma é o que a gente chama da média aritmética. Então, o que é a média aritmética? Se você tem alguns elementos, você vai somar todos os elementos e vai dividir pela quantidade de elementos. Bacana? Então, essa é a média aritmética, que, colocada, repito, numa circunferência, o segmento x mais y, ela é o próprio raio da circunferência. Ok? Então, vamos lá. Segunda situação. O que acontece? O mesmo segmento x, o mesmo segmento y, a mesma circunferência, cujo diâmetro é o segmento x mais y, só que agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou traçar uma perpendicular ao segmento x mais y, na extremidade do x, e vou fechar um triângulo, e esse triângulo é um triângulo retângulo. Ele é um triângulo retângulo, ABC, vértice A é o ângulo reto, e AH é a altura relativa à hipotenusa. Ok? Esse AH é perpendicular à base, tá lá, tem um ângulo H no triângulo ABH, tem um ângulo reto também no triângulo AHC. Os dois ângulos são retos, então eu tenho três triângulos semelhantes. Percebeu? O ABC, o HBA e o HAC. E é com isso aí que nós vamos brincar um pouquinho. Então vamos lá. Olha para a figurinha. Eu vou chamar AH a altura de G e eu queria que você percebesse uma coisa. Vamos lá. Tá vendo o ângulo B do triângulo ABH? Esse angulinho aqui, ó, que foi em destaque. Esse ângulo, junto com o ângulo A lá em cima, eles são complementares. Por que complementares? Porque eu tenho o ângulo H, que é o ângulo reto, e esses dois juntos são complementares. Agora, olha para o ângulo A do triângulo ABH. Ele está aqui. Você está vendo o A do triângulo AHC? Esses dois ângulos também são complementares. Ok? Então, eu poderia já afirmar que o ângulo A
do triângulo AHC é congruente ao ângulo B do triângulo ABH. Ok? E como o ângulo A do AHC ele é complementar com o C do AHC, o que acontece? O ângulo A do ABH é congruente ao ângulo C do ACH. Acompanhou? Então é aí que nós vamos pegar uma semelhança de triângulo. Então vem comigo. Acompanha lá, ó. Ângulo B congruente ao ângulo A. E o ângulo A do triângulo ABH vai ser congruente ao ângulo C do triângulo ACH. Mas eu vou usar o ângulo H, que é reto no ABH, e o ângulo H, que é reto no ACH. Então, o ângulo H é congruente ao ângulo H. Lembra, pelo critério ângulo-ângulo proporcional, o triângulo BHA é semelhante ao triângulo AHC. Cuidado aqui, ó. Eu sempre, né, aconselho você a colocar os vértices correspondentes na ordem, porque aí você monta a proporção pelo próprio nome do triângulo. E aí a coisa fica tranquilinha, né? Olha lá, o ângulo B é o ângulo A, no triângulo ABH e AHC. O ângulo H é comum ao H, é o reto, e o A é congruente ao C. E se você colocou esses vértices na ordem correta, você monta a proporção pelo próprio nome do triângulo. Então, olha que bonitinho, ó. BH, os dois primeiros, está para H, os dois primeiros, assim como HA, os dois últimos, está para HC, os dois últimos, assim como BA está para AC, as pontas. Só que para essa situação que eu tenho aqui, eu não vou precisar de quem? Eu não vou precisar do BA por AC. Agora, vamos lá. Eu sei que BH está para H, assim como HA está para HC. E daí, se eu multiplicar em cruz, AH vezes HA é igual a BH vezes HC. Só que olha para a situação da multiplicação que eu tenho lá. Quem é AH? É G. Então, você vai ter G vezes G, PH é X, HC é Y. Eu tenho que G ao quadrado é X vezes Y. Então, quem é G? É a raiz quadrada de X vezes Y. Sabe o que é isso? Olha lá, o G é exatamente a média geométrica entre os elementos X e Y. Só lembrando uma coisa, como é que você calcula a média geométrica? No caso de dois elementos, você multiplica os dois e tira a raiz quadrada. No caso de três elementos, você multiplica os três e tira a raiz cúbica. No caso de N elementos, você pega o produto dos N termos e tira a raiz enésima. Ok? Bacana? Só que agora vamos para a terceira situação. O mesmo segmento X, o mesmo segmento Y, a mesma circunferência, aí cujo diâmetro é XY, então acompanha lá. A altura, AH, o triângulo retângulo está aqui. E agora eu acrescentei a média aritmética, que é o raio, ó, da primeira figurinha, é o A que veio para cá, certo? Então vamos lá. Daqui eu puxei uma altura relativa à hipotenusa desse triângulo retângulo pequenininho aqui, ó. Se você não enxergou direitinho quem é ele, vamos colocar aqui as letrinhas, ó. É o triângulo AHO, é um triângulo retângulo, retângulo em H. AO é a hipotenusa e eu tracei HD, altura relativa à hipotenusa. Ok? E eu vou dar um destaque para esse triângulo. Ó, vou dizer desenhar do lado. AH, AO, HO e HD.
Professor, e as letrinhas? Vamos lá. A, D, H e O. Localizou? Eu só ampliei o triângulo para a gente enxergar uma coisa interessante ali. Então, vamos lá. Vamos olhar para os ângulos desse triângulo? Então, o que acontece? O H é um ângulo reto. Triângulo HO, retângulo. O D também é um ângulo reto. E se eu olhar o ângulo A, ele é um ângulo comum tanto ao triângulo AHO quanto ao triângulo ADH. Localizou? Então, eu posso afirmar que o ângulo A é congruente ao próprio ângulo A. Estou olhando para o triângulo, repito, ADH, AHO. E eu posso falar que o ângulo H e o ângulo D são dois ângulos retos, também são congruentes entre si. E aí, eu tenho que o triângulo AHO é semelhante ao triângulo ADH, com aquela preocupação de colocar os vértices correspondentes na ordem. Legal? Então, vamos também fazer a proporção que sai dessa semelhança. Então, vamos lá. Ó. AH está para AD, tá vendo? Ó, com os vértices colocados na ordem correta, os dois primeiros para os dois primeiros. Assim como HO está para DH, os dois últimos. Assim como AO, as pontas, está para AH, as pontas. Ok? Daqui nós vamos descartar o HO e o DH, eu não vou precisar. E agora nós vamos multiplicar em cruz. Então, o que aparece? AH vezes AH é AD vezes AO. Só um detalhe. Vamos lá. Consegue enxergar quem é o AH? O AH que está nesse triângulo maior em destaque, ele veio do triângulo aqui do terceiro desenho, mas veio do triângulo do segundo desenho. Então, o AH, eu já sei que é a média geométrica entre x e y. Foi o que a gente deduziu aqui, ó. Tá certo? Então, AH, G vezes G. AD, eu não sei quem é. E quem é o AO? Se O é o centro da circunferência, AO é o próprio raio, que na primeira figurinha está representada pela média aritmética que eu chamei de razão. Então, olha que bacana. G vezes G, G quadrado, é igual a D vezes A. G é a média geométrica e A é a média aritmética. Só que se eu colocar em lugar do G vezes G, G quadrado, passei o A dividindo para lá, eu tenho que AD é G quadrado sobre A. E aqui que vem uma parte interessante. Quem é G quadrado? É o G quadrado que está aqui, ó. É da média geométrica. Então, o G quadrado é o próprio XY. E quem é o A? É a média aritmética, que está lá na primeira figurinha, que é x mais y sobre 2. Agora eu tenho uma fração, xy produto em cima e uma média aritmética embaixo. Olha que bacana. Se eu divido numerador e denominador de uma fração por um mesmo elemento, não muda a fração. Então eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por quanto? Pelo produto xy. Deu para entender bonitinho ali? E olha que bacana, o que fica no numerador xy dividido por xy dá 1. O denominador, vamos fazer com calma. Ó. X dividido por x vezes y, você corta o x, dá 1 sobre y. E y dividido por x vezes y, você corta o y e dá o x. Então, você tem 1 sobre x dividido por 2. Olha que bacana. Quem é o segmento AD? É o inverso da média aritmética dos inversos. Você sabe quem é esse? Esse é o que a gente chama da média harmônica. E mais do que isso, olha que bonito. Volta aqui para o triângulo AHO. E vamos dar uma olhadinha quem são os elementos que tem aqui, ó. Olha lá. AO, quem é?
Identificou? É a média aritmética. Tá aí? Quem é o AH? É a média geométrica. Então, eu já tenho uma análise interessante. Olha lá. A média aritmética, na figurinha que apareceu ali, é a hipotenusa de um triângulo retângulo cujo um cateto é a média geométrica. Você sabe que a média aritmética, hipotenusa, e a média geométrica, cateto, a hipotenusa de um triângulo retângulo é sempre maior que o cateto. Então, eu posso afirmar que a média aritmética é maior que a média geométrica. Isso quando x e y são distintos, têm valores diferentes, tá? Daqui a pouquinho eu faço um comentário em relação a isso. E olhando de novo aqui, ó, quem é o AD, que foi o último cara que a gente concluiu aqui? É o inverso da média aritmética dos inversos. Quem é esse cara? Esse cara é a média harmônica. E olha que bacana, você consegue enxergar o triângulo ADH? No triângulo ADH, AH passa a ser hipotenusa, que é a média geométrica. E AD passa a ser a média harmônica, que é um cateto. Então, a média geométrica é maior do que a média harmônica. Então, se eu quiser escrever as médias em ordem crescente, a média harmônica é a menor, a média geométrica é a do meio e a média aritmética é a maior. Só tem uma condição que essas três médias coincidiriam. É se x e y fossem de tamanhos iguais. Aí o que acontece? Você teria o x e o y coincidentes, né, no meio, no centro da circunferência. A própria altura seria o raio. E aí não existiria esse triângulo AHO, não existiria porque o AO estaria coincidente com AH. Então, você teria o AH coincidente com o AO e automaticamente coincidente com AD. Então, a única situação que você tem uma igualdade entre as três médias é se os dois elementos são iguais. E isso se expande para qualquer quantidade de elementos, tá? Se eu pego três elementos iguais, a média aritmética dos três é um deles, como a geométrica, como a harmônica. Ok? Hoje o que eu tinha para trazer para vocês era isso. Muito obrigado pela sua atenção. Não pare de seguir a gente aí. A gente vai trazendo sempre novos assuntos para vocês. E se você puder se inscrever, se você puder curtir, eu agradeço. E agradeço de antemão aí a atenção para esse nosso material. Ok? Beijo a todos. Fica ligado que em breve aí teremos mais alguns assuntos. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.